Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 83 que vai ao ar no domingo, dia 16 de maio de 2021. E o Tributologia de hoje é um Tributologia dedicado aos meus ouvintes, aos meus espectadores que estão aí assistindo no YouTube, que ouvem o programa no podcast semanalmente. Foi um pedido de um ouvinte e eu queria agradecer o pedido, foi feito lá no meu Instagram, então por favor me sigam no Instagram, @gabquintanilha, @gabiquintanilha. E se você ainda não se inscreveu no meu canal e está assistindo pelo YouTube, já se inscreva agora, para tudo, se inscreve no canal para não se esquecer, curta o vídeo, compartilhe, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, para o desenvolvimento do direito tributário. Se você está assistindo aí no podcast, também compartilhe com os amigos, Apple Podcast, você pode avaliar, não se esqueça de avaliar, e eu fico muito feliz em saber que eu posso trazer o direito tributário e o debate do direito tributário para que vocês possam ter acesso a conteúdo de qualidade. O pedido que me fizeram nessa semana foi para que eu trouxesse o debate acerca do julgamento do recurso extraordinário 970-821, recurso extraordinário 970-821, onde o STF validou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS para as empresas do Simples Nacional. O STF validou a cobrança de ICMS, do diferencial de alíquota do ICMS para as empresas do Simples Nacional. O questionamento surgiu porque em fevereiro de 2021, ou seja, há 2 meses, né? 2 meses, 3 meses atrás, o STF ele entendeu que era obrigatória a lei complementar para a cobrança do diferencial de alíquota para a regulamentação da Lei Complementar 87, né? Foi o tema 1093 da repercussão geral. A gente já falou sobre isso no Terça com Quinta, lá no canal do YouTube, já falou sobre isso aqui no Tributologia. Esse é um assunto muito interessante, um assunto muito recorrente, né? E no caso foi celebrado um convênio com o FAS, e esse convênio com o FAS previa o diferencial de alíquota, que foi o convênio 93 de 2015. O STF lá em fevereiro declarou inconstitucional o convênio 93 de 2015, sob o argumento de que não cabe ao convênio criar o DIFAL, porque efetivamente não tem o convênio esse condão, não tem o convênio esse objetivo, uma vez que a lei complementar deve fazê-lo, né? E aí surgiu o questionamento, né? O Gabriel, se o STF julgou o tema 1093 da repercussão geral, entendeu que a emenda constitucional 87, que alterou o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º da Constituição, precisava de lei complementar e julgou inconstitucional o DIFAL, por que no Simples Nacional há o DIFAL? Essa é uma questão muito interessante. De início eu confesso que eu não acompanhei o julgamento, eu tive uma semana realmente muito atolada, eu tirei o finzinho da semana, enfim, para poder ficar em dia com a jurisprudência do STF e do STJ, que foram realmente muito produtivos essa semana. E eu confesso que no primeiro momento eu falei, caramba, mas qual foi o fundamento? Bom, eu preciso ler, eu vou entender. E o fundamento é muito claro, né? Na verdade, o ponto de discussão é diferente. Esse é o debate aqui. O ponto de discussão é diferente. Muita gente acha que o que a gente está discutindo aqui é a mesma coisa. Não, não é. O que acontece? A Emenda Constitucional 87, ela alterou o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7º e 8º, para prever a aplicação do DIFAL, que é o diferencial de alíquota do ICMS, para qualquer operação interestadual, tá? Então, a lógica é muito simples. Se eu estou no Rio de Janeiro e compro um produto que é proveniente de São Paulo, a loja que está me vendendo, ela vai destacar a alíquota interestadual para o estado de origem, para o estado de São Paulo, e se eu sou consumidor final, ela tem que destacar e recolher também o diferencial de alíquota para a alíquota interna do estado de destino. Ou seja, eu estou no Rio de Janeiro, a loja que está me vendendo vai destacar o ICMS interestadual para o estado de São Paulo, a alíquota interestadual para o estado de São Paulo, e já vai recolher também para o estado do Rio de Janeiro o diferencial de alíquota.
que é a alíquota a diferença, né, entre a alíquota do Rio e a alíquota interestadual, que foi recolhida para São Paulo. A emenda constitucional 87, então, ela trouxe essa aplicação da alíquota interestadual com recolhimento de DIFAL, tanto na operação com o consumidor final quanto na operação com o contribuinte. A diferença, né, é quem cobra, quem tem que recolher o DIFAL, na verdade. Essa é a diferença. Bom, lá em fevereiro, no tema 1093, o que foi discutido era o seguinte: a emenda constitucional 87 alterou a Constituição e foi celebrado um convênio para definir como seria esse recolhimento. Esse convênio 93/2015, ele então fez as vezes da lei complementar, porque cabe à lei complementar complementar a Constituição. É a lei complementar que complementa a Constituição, beleza? Então, se é a lei complementar complementa, o convênio só pode ser inconstitucional. E foi exatamente isso que entendeu o STF. O STF entendeu lá no tema 1093 que o convênio é inconstitucional. O que é o convênio? O convênio faz parte da legislação tributária, o convênio é fonte do direito tributário, o convênio está dentro das normas complementares, lá no artigo 100 do CTN, é a deliberação dos estados, é a reunião dos entes federados. Os estados eles se reúnem e determinam como vai ser a tributação naquele determinado período. Essa é a ideia do convênio. Essa é a lógica do convênio, tá? O grande problema que foi encontrado então no tema 1093 foi, olha, a alíquota interestadual, a operação de diferencial de alíquota, ela precisa de lei complementar para ser tratada, não cabe ao convênio fazê-lo, porque a Constituição precisa ser complementada. E para complementar a Constituição, somente a lei complementar se aplica. Para complementar a Constituição, somente a lei complementar se aplica. Essa foi a lógica. Agora, nessa semana, a situação já se inverteu, porque não era essa a discussão. No julgamento do recurso extraordinário 970-821, de relatoria do ministro Edson Fachin, o STF ele foi julgar se é constitucional a cobrança do DIFAL por empresas optantes do Simples Nacional nas operações interestaduais. Por quê? O DIFAL, no caso concreto, né, ele é cobrado pelo Estado, onde está localizado o comprador da mercadoria, né? Ele é para o Estado, onde está o comprador, exatamente igual, exatamente a regra da emenda constitucional 87 e 96, 87, perdão, desculpa, emenda constitucional 87 de 2015, né, que alterou o 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8º. E aí o que acontece? Esse julgado começou lá em 2018, né, e foi interrompido pelo pedido de vista de Gilmar Mendes. E o ministro Edson Fachin entendeu que o diferencial de alíquota do ICMS cobrado pelo Estado de destino na entrada da mercadoria, ele é constitucional. Então, se eu tenho uma empresa no Simples Nacional que realiza uma aquisição, o DIFAL vai ter que ser recolhido? Vai. Gente, qual era a grande discussão aqui? Primeiro, o Simples Nacional é um regime de tributação regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, com suas alterações. E esse regime, ele permite a tributação diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresas são aquelas empresas que faturam até 360 mil por ano e as empresas de pequeno porte, aquelas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Nesses casos, o que acontece? A alíquota do ICMS, do ISS, eles são apurados dentro do Simples Nacional, né? Então, a empresa ela não paga o ICMS fora do Simples, não tem geragia, obrigação acessória, nada disso. Vem tudo dentro do Simples Nacional. Então a discussão é, se eu tenho uma operação interestadual, vai ter que incidir o DIFAL? Foi esse o julgado do STF. O ministro Fachin entendeu que sim, e ele propôs a seguinte tese, tá? Abre aspas, é constitucional a imposição tributária diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos. Então, não interessa em que ponto está na cadeia produtiva, não interessa se pode ter crédito ou não. Incide o DIFAL.
incide o DIFAL, né? E o ministro Fachin foi seguido por ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux e Nunes Marques, né? O ministro Gilmar Mendes, ele até propôs uma redação diferente. A proposta da redação do ministro Gilmar Mendes foi: não viola, abre aspas, não viola a Constituição Federal, a lei estadual que em operações interestaduais realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional, antecipa a incidência do ICMS devido no fato gerador subsequente, nos estritos termos do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G da Lei Complementar 123. Nesse caso, o ministro Nunes Marques acompanhou a redação do ministro Gilmar Mendes, mas eles ficaram vencidos e preponderou a tese defendida pelo ministro Fachin, né? Por incrível que pareça, nesse caso concreto, um ministro que historicamente tem se demonstrado profundamente fazendário, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele divergiu. Ele divergiu, né? Entendendo que o Simples Nacional é um tratamento diferenciado, é um tratamento favorecido, de modo que esse diferencial de alíquota ele aumenta a carga tributária de forma desproporcional, o que tornaria essa obrigação inconstitucional. Eu confesso, gente, que olha só, aqui, então, só para pontuar, né? Para a gente entender a premissa e não ter problemas. O caso de fevereiro do tema 1093 não tem nada a ver com esse caso aqui. O que se discutia lá era o seguinte: olha, a emenda constitucional 87 alterou a Constituição, precisa ou não precisa de lei complementar para prever o DIFAL? Né? Precisa de lei complementar, não pode o convênio substituir a lei complementar. Existe uma atribuição, né, um espaço para cada norma para que ela possa ser editada e que ela deva ser editada. Aqui a discussão não é essa. Aqui a discussão é se é constitucional ou não a cobrança do DIFAL para empresas do Simples Nacional, né? E essa discussão ela advém do fato da Lei Complementar 87 prever o DIFAL. Então não tem discussão de lei complementar. A Lei Complementar 87/96, perdão, ela prevê o DIFAL. Tá lá. Se você pegar o artigo 13 da Lei Complementar 87, no parágrafo 1º ele fala: o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos. Inciso 13, ICMS devido, né? E aí você vai na linha G, nas operações feitas ao regime de antecipação de recolhimento do imposto, nas aquisições de outros estados do Distrito Federal, né? E você ainda tem mais. A linha G, número 1 e 2, com o encerramento da tributação e sem encerramento da tributação na hipótese que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor. E a linha H, nas aquisições em outros estados do Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto relativo ao diferencial, a diferença entre a alíquota interna e interestadual. Então, na forma do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha G e H, você vai ter a definição em lei complementar de que o DIFAL não está incluído na alíquota do Simples. Então, é possível a cobrança do DIFAL separada. É possível a cobrança do DIFAL separada, né? Então, legalidade aqui não se discute. Constitucionalidade com relação a esse ponto não se discute. A lei é clara. A lei complementar que complementa a Constituição, é até pleonasmo isso, mas a lei complementar que complementa a Constituição ela é muito clara, ela é muito expressa. Não há essa discussão. O que se tem que discutir no caso concreto é a interpretação disso, a interpretação desse DIFAL, como que tem que ser feita. Eu confesso que de verdade, assim, eu nesse ponto eu vou acompanhar o relator, né? Nesse ponto eu vou acompanhar o relator. A maioria foi apertada, mas eu concordo com o relator. Eu entendo que não há absolutamente nenhum vício de inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL no Simples Nacional.
Gabriel, mas o regime do Simples Nacional, como bem pontuou o ministro Alexandre de Moraes, é um regime mais benéfico, que prevê a redução da carga tributária, que prevê uma tributação mais simplificada para ganhar a microempresa, a empresa de pequeno porte, para ganharem competitividade, para terem um melhor resultado, etc. Eu concordo com tudo isso. Porém, eu particularmente vejo que o argumento é outro. Primeiro, a lei complementar prevê, ponto. Segundo, o regime do Simples Nacional ele é optativo, ele é facultativo. Nesse caso, você vai se quiser. Se você não quiser, você não vai. Sabe? Então assim, tá ruim? Não opte pelo Simples. Porque a substituição tributária também não está englobada no Simples Nacional. E aí? É inconstitucional porque deveria ser mais barato o regime do Simples? Já está máxima vênia? Não, o regime do Simples ele já é beneficiado. O indivíduo ele vai ter que fazer um contraponto, um planejamento tributário, uma análise da sua tributação, para que ele possa verificar, olha, isso aqui, o regime do Simples é melhor. Eu tenho 30 funcionários. O meu INSS está dentro do Simples Nacional. Eu tenho uma redução de mais de 20% da minha folha de pagamento. Vale a pena? Talvez valha a pena, em detrimento do default que eu vou ter que recolher. Isso é um trabalho que o contribuinte tem que fazer anualmente. Sabe? Não dá para achar que o Simples Nacional é o salvador da pátria. Mas não dá para achar que ele tem que ser, ele tem que representar a exoneração de 100% dos tributos, porque não tem. Não é essa a lógica. O Simples Nacional não tem que representar a desoneração de todos os tributos. O Simples Nacional é um regime mais benéfico, sim, e continua sendo mais benéfico ainda que tenha default se a folha do indivíduo, por exemplo, for uma folha estratosférica. Percebe? Então, assim, pontuando a diferença, o tema 1093 não se confunde com o default do Simples Nacional. Lá o que se discutia era a necessidade de lei complementar, e tem que ter lei complementar. No caso do Simples Nacional, tem lei complementar. O que foi discutido aqui a lei complementar, ela pode prever uma forma de tributação que onera o Simples Nacional? Pode, não tem nenhum problema. O indivíduo ele foi para o regime optativo, ele optou porque ele quis. Então ele tem que fazer cálculo para verificar se aquilo é melhor ou não. Se aquilo é melhor ou pior. Sabe-se, por exemplo, que a empresa no Simples Nacional, ela não se acredita, ela não manda crédito na não cumulatividade. Eu, por exemplo, já tirei muito cliente meu do Simples Nacional para que ele ganhasse em competitividade. Porque o cliente dele queria crédito de ICMS. E aí ele vendendo no Simples Nacional mandava um créditozinho tão ridículo que não representava nada numa operação interna no Rio de Janeiro que ele poderia estar mandando 18%, 20% de crédito. Sabe? Então, assim, isso é planejamento tributário, isso é análise de caso concreto que tem que ser feita. Concordo com o STF, acho que a tese do ministro Fachin foi muito bem elaborada. Não vejo absolutamente nenhum absurdo nessa decisão. Então, para mim, o recurso extraordinário 970-821 teve um desfecho técnico, um desfecho jurídico, né? E eu repito, abre aspas, é constitucional a imposição tributária diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos tributários. Tranquilo, gente? Fácil? Molezinha, não há dúvidas. Galera, esse foi o Tributologia de hoje. Eu queria agradecer o carinho de vocês, agradecer os compartilhamentos. E eu queria dizer uma coisa. Gente, o meu livro, o Manual de Direito Tributário, já está disponível para venda no site do Gen Jurídico. No site do Gen Jurídico, inclusive, tem lá uma amostra dele. Você pode ver como é o livro. É muito legal. O livro está super bonito, super bem feito. Eu confesso que eu trabalhei muito para que esse livro seja uma referência em direito tributário. Então, corre lá, tem na Amazon, Livraria Concursar, Livraria da Vila, Gen Jurídico. Ele está em pré-venda, tá? A versão impressa só chega nas livrarias no dia 31 de maio. Garante logo o seu. E se você quiser comprar via eletrônica, aí sim já está disponível. Pode comprar e já pode começar a ler o Manual de Direito Tributário, volume único, do professor Gabriel Quintanilha. Galera, muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, manda pra galera para que o direito tributário seja cada vez mais desenvolvido, para que o direito tributário cresça no Brasil e o debate tributário possa também ser mais técnico. Galera,
Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse domingo. Um beijo grande. Domingo que vem tem mais Tributologia e terça-feira tem Terça com Quinta. Terça-feira tem Terça com Quinta. Vamos juntos? Espero vocês, galera. Beijo grande e até o próximo Tributologia. Tchau, tchau, meu povo!